Bom, assunto de hoje, descolonização. Vocês viram que eu coloquei um título aqui para colocar uma interrogação na cabeça da gente? É muito comum, isso é tradicional, quando a gente estuda descolonização, o nome da matéria é exatamente esse: descolonização afroasiática. E aí eu coloco uma pergunta ali: descolonização ou lutas de emancipação? Por que eu coloco essa pergunta? Alguém sabe me dizer? Não, né? Não necessariamente, é porque quando você fala de descolonização, dá a impressão de que os europeus, num belo momento, acordaram de bem com a vida, tomaram um café com cuscuz de fubá, estavam felizes, e aí resolveram fazer o quê? Dar autonomia às colônias. E as colônias, muito obrigado, ficaram livres. Essa ideia de colonização, ela passa um pouco essa mensagem de que quem deu a descolonização foram os europeus. Isso desconsidera exatamente a outra parte, que lutou para conseguir a sua autonomia. Tá? Então, por isso que eu coloquei essa discussão aqui, porque nos últimos 10 anos, a historiografia tem discutido muito essa questão de pensar um pouco a descolonização a partir das lutas, e não de um processo que veio da Europa para a África e para a Ásia, mas de um processo que aconteceu na África e na Ásia e forçou a Europa a abrir mão dessas colônias. Ok? Muito bem. Outra coisa interessante: a descolonização, ela tem um momento de intensificação após a Segunda Guerra Mundial, mas o processo de descolonização, tá, ele começa muito antes. Antes da Primeira Guerra, a gente já tinha movimentos de descolonização acontecendo. Eu posso dar o exemplo daquilo que a gente conhece hoje como África do Sul. Ainda na década de 10 para 20, já existia aquele Estado independente. A Inglaterra já tinha dado a autonomia para aquele Estado. Tá? Então esse processo para a África do Sul começou muito antes. Vocês têm noção, em 1948, a África do Sul já estava implantando o que eles vão chamar de apartheid. Ou seja, já existia um Estado livre na África do Sul muito antes da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, é após a Segunda Guerra Mundial que são intensificados esses movimentos de libertação. E aí eu vou perguntar a vocês, por quê? Quais são as causas para a intensificação do processo? São vários, tá? Eu vou elencar alguns. Primeiro, tem muito a ver com o que nós estudamos já, que é a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na África. Vocês lembram? Quando nós falamos da presença alemã na África? Quem lembra? Tinha uma divisão de tanques muito eficiente, por sinal, que lutou no norte da África. Vocês lembram que divisão era essa? Isso, African Corps. Os African Corps, eles depois foram derrotados por falta de combustível e tal, mas eles lutavam contra quem? Contra ingleses, contra franceses. Agora minha pergunta é: esses ingleses e franceses que lutavam contra os African Corps, eles eram nascidos na África ou nascidos na Inglaterra? Ou nascidos nos dois? Nascidos nos dois. Você tinha a tropa da Inglaterra formada tanto por europeus quanto por africanos, por nativos. Tá? Isso quer dizer o quê? Isso tem algum sentido? Tem alguma importância saber disso? Tem. Qual é a importância de saber disso? É saber que os nativos, os negros, que eram colonizados pelos ingleses, pelos franceses na África, eles vão em determinado momento lutar na guerra. Isso tem alguma importância, lutar na guerra? Tem, porque eles recebem o quê? Treinamento militar. Aprendem a usar armas modernas, aprendem tática de guerra. Logo, eles vão estar preparados para lutar a sua própria luta, ou seja, lutar contra a própria metrópole buscando liberdade e autonomia.
talvez sem esse treinamento, essa experiência, né, essa expertise, eles não fossem capazes de se organizar melhor para enfrentar as potências. Então, primeiro ponto, o fato de eles terem lutado durante a Segunda Guerra Mundial ao lado dos europeus favorece porque dá a eles treinamento. Agora tem uma outra questão também interessante. A guerra, ela serve para o homem repensar a própria vida, o sentido da vida, para repensar verdades que ele sempre acreditou. Então nós podemos dizer que a guerra também traz uma grande crise para o modelo ideológico de missão civilizatória. Vocês devem lembrar que quando nós estudamos imperialismo, nós estudamos algumas ideologias que contribuíram para convencer africanos e asiáticos de que o imperialismo era coisa legal para eles. Lembram disso? Nós falamos de fardo do homem branco, darwinismo social, missão civilizatória. Esses conceitos de superioridade de uma raça em relação à outra, que os caucasoides eram superiores aos negroides e mongolóides, esse conceito, de certa forma, é um cimento que ajudava, não impedia os movimentos contrários, mas ajudava a manter certa aceitação. A Segunda Guerra ela serve para quebrar um pouco esses conceitos. Vamos pensar o que é evolução, o que é modernidade. O homem moderno, esse homem que está lutando a Segunda Guerra na Europa, ele é um homem evoluído? Começa a haver um questionamento. Por quê? Ora, o que houve, que a gente pode ter certeza, é que houve um avanço tecnológico. Mas o homem como homem, acho que ele ficou pior. Porque agora ele é capaz de dar um beijinho na sua filha, de manhã, um almocinho, o papai já vai trabalhar. Vai entrar no seu jatinho, no seu aviãozinho, um Enola Gay, olhar assim aquela população de japoneses, apertar um botãozinho, jogar aquele artefato, dar aquele loop e voltar. Ansioso para rever a sua filhinha e dar outro beijinho nela. Ou seja, essa atitude demonstra que parece que o homem não evoluiu, porque ele não se tocou do número de mortos que ele causou com aquele botãozinho que ele apertou. Tá? O próprio presidente Truman, ele faz grandes elogios ao ato praticado pelos Estados Unidos naquele momento. Então isso demonstra que parece que a humanidade não evoluiu. Então essa ideia de que o homem caucasoide era um homem mais evoluído, mais civilizado, o cara que destrói um botãozinho, destrói 100 mil pessoas e vai dar um beijinho na filha tranquilamente, isso é civilizado? Esse conceito ele começa a ser desmontado. E se mostra que africanos e asiáticos também têm o mesmo direito de se pensar civilizados. Uma outra coisa interessante, que eu até pulei e coloquei aqui, mas eu vou voltar para mostrar também essa ideia de você estar de páreo a páreo, a intelectualidade das elites coloniais. Todo lugar tem elite, tá? Todo lugar tem elite. Isso quer dizer que, se nós tivermos na África, por mais pobre que a África seja, cada estado, cada região vai ter um grupo que se destaca, que é o mais rico, mais poderoso, que tem vantagens, dúvidas? Que tem vantagens. E aí o que acontece, gente? Esse grupo acaba dominando os outros. O cara tem filhos, ele quer o que para o filho? Que o filho seja o que também? Elite. Então ele começa a pensar, vou mandar meu filho estudar. Estudar aonde? Na Europa. Então esse africano, esse asiático, ele vai estudar na Europa. E quando ele chegar lá, estiver na sala junto com outro negão e mais 50 brancos europeus, os brancos é óbvio que vão olhar para ele como? Aquela cara de nojo, né? Mas está do lado. Adianta ter nojo? O professor está lá também, loiro, olhando para todos os brancos, não olha para a cara dele. Está dando aula. E o negão está lá só ouvindo. Chega na hora da prova. A nota tem cor? Não. Aí vamos lá, a nota do cara consegue chegar ali juntinho com o outro.
Isso demonstra o quê? Que não há diferença. Tudo isso contribui para destruir esses conceitos anteriores, tá? Então, esse cara quando volta para a colônia, ele vai levar para a colônia os conceitos que são discutidos na Europa. Eu vou dar um exemplo, vou pular um pouco o assunto, vou dar um exemplo para mostrar a vocês. A maior parte dos líderes desses movimentos de libertação nacional que aconteceram na África, eles eram formados, intelectuais formados na Europa, ou em medicina, ou em direito, engenharia. Por exemplo, teve um que era asiático, estudou na Europa, se formou em direito e foi para a África do Sul. Pô, esse gostava de colônia mesmo, né? Quer dizer, a África do Sul não era uma colônia nesse momento. Ele foi para a África do Sul. Chegando lá, trabalhando lá, usando a sua profissão, um belo dia ele resolve pegar um trem. Aí embarca no trem, paga a passagem, senta, fica ali na janela, assim, só curtindo aquele ventinho e a savana africana, aquelas zebras, muito lindo, né? Ele dorme. De repente, no meio do sono, naquela parte mais gostosa, alguém bate no ombro dele. Chegamos? Não chegamos não. Levanta daí. Como assim levanta daí? Meu filho, você não é branco. Bem, ele é asiático, mas asiático de onde? Da Índia. Então ele é moreninho, né? Levanta, mas eu paguei. Mas isso aqui é uma área especial. Mas eu paguei por esse assento aqui. Tá aqui, tá pago. Não te perguntei se tu pagou, mas você não é branco. Se você não é branco, não pode. Ele quis usar o quê? Aquele conhecimento, tudo que ele recebeu na faculdade lá na Inglaterra. O cara parou, para o trem, pegou a bagagem dele, jogou do lado de fora e chutou ele também. A partir desse momento, ele começa a lutar contra o racismo na África, ele sendo indiano, e vai começar a pregar um conceito do direito romano, que era usado pelos europeus, chamado de desobediência civil. Quem era esse cara? Mahatma Gandhi, que a gente pensa nele só na Índia, né? Mas ele começou a sua luta lá na África do Sul. Então é para demonstrar a vocês que essa intelectualidade que eles foram buscar na própria Europa, que era a metrópole, acaba contribuindo para que eles estejam prontos para discutir de igual para igual com os europeus, pleiteando a sua liberdade. Bom, é claro que quando isso ocorre, você começa a ter um sentimento de valorização do que você é. Então o asiático começa a se sentir valorizado, ter orgulho de ser asiático. O africano começa a ter orgulho de ser africano. E aí começam a surgir movimentos que a gente pode chamar de movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas nós podemos destacar dois. Um chamado de pan-africanismo e o outro chamado de pan-arabismo. Encontraram aí na apostila? Encontraram ou não? Pan-arabismo e pan-africanismo. Isso aí. Muito bem. Esses dois movimentos têm qual ideia, gente? A ideia de criar uma unidade. Primeiro, na África e o outro no Oriente Médio. Tá? Nessas duas regiões deveria haver uma unidade. O mesmo conceito, muito parecido com aquele que nós estudamos lá em Primeira Guerra Mundial, pan-germanismo, pan-eslavismo. A ideia é muito parecida, tá? Ok? Então olha só, quando nós estamos discutindo esses dois movimentos, nós podemos chegar a uma conclusão de que eles pensam que deve haver uma unidade. Não necessariamente uma unidade de formar um Estado único, mas uma unidade de pensamento, uma unidade de um consenso que possa colocar para a comunidade internacional uma vontade. Vocês até agora não estão entendendo o que seria essa vontade, né? Vou esclarecer nesse momento. Vocês lembram que a ONU foi formada em que ano? 45, com a Carta de São Francisco. A ONU começa com quantos membros? 55 mais ou menos, né? 55 membros. Só que não contávamos com nenhum desses estados novos que estão surgindo quando há o processo de colonização. Qual é a ideia? Se você tem na Assembleia Geral, estou falando da Assembleia Geral, não no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral,
Quantos votos tem direito? A quantos votos tem direito o Uruguai? 1. Quantos votos tem direito a China? 1. Então você percebe que cada um tem direito a um voto. Isso quer dizer que se você faz parte de um grupo, mesmo desfavorecido economicamente, socialmente, você é grande, mas você tem um consenso nesse grupo, na hora de votar, isso faz diferença ou não faz? Pô, faz a diferença, é legal. Imagina que esse grupo tenha 20, 25, 30. Todos nós combinamos e votamos sim. No final das contas, vai ter diferença ou não vai ter? Nós vamos poder colocar uma proposta e tentar amarrar para ganhar essa proposta. Então, essa ideia de unidade está muito ligada a essa noção de que o mundo agora é um mundo que tem instituições supranacionais, interestatais, mas que são capazes de organizar a nova realidade. Por exemplo, alguns assuntos que não eram discutidos pelas potências, pelas 55, agora passariam a ser discutidos, ok? Então isso é a ideia de nacionalidade. É criado, por exemplo, na África, a OUA, Organização para a Unidade Africana. A Organização para a Unidade Africana, ela tem a ideia de criar uma unidade, um consenso entre os Estados africanos e contribuir para a descolonização de diversos estados, ok? Só que essa OUA, ela tem uma coisa interessante que vale a pena a gente observar, uma coisa chamada regra de ouro da unidade africana. O que seria essa regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte, ó. Unidade africana, o próprio nome diz. Criar um consenso. A gente pode pensar na criação de consenso. O que seria a regra de ouro? A regra de ouro é um conceito para eles que é o seguinte: eles acham que se eles fossem discutir determinados assuntos naquele momento, a unidade seria comprometida. Então era melhor não tocar em determinados assuntos para que a unidade fosse possível. Como assim? Que tipo de assunto? Limites territoriais, fronteiras. Vocês devem lembrar que nós, quando discutimos imperialismo, nós conversamos sobre uma conferência que aconteceu em Berlim no ano de 1885. Alguém lembra dessa conferência que eu falei para vocês que os caras levaram um mapa da África lá para Berlim, sentaram a uma mesa, pegaram uma reguinha de 30 centímetros, que é brincadeira, a reguinha, mas dá para ter uma noção, e começaram a traçar. Isso aqui é meu, isso aqui é seu, lembra? Muito bem. Estamos falando agora de um período da unidade africana discutindo a descolonização, e que tem uma regra de ouro. Qual é a regra de ouro? O Estado conseguiu autonomia? Conseguiu. Vai mexer na fronteira? Não. E se mexer, começa a ter atritos. Então vamos manter assim. Essa era a ideia deles. Qual é o grande problema? O grande problema é que você sabe que quando você fez essa divisão lá na Conferência de Berlim, você acabou dividindo. Imagine que aqui, né, nós temos um Estado onde existem grupos rivais diferentes dentro do mesmo território. Aqui você tem esse grupo aqui também, junto com esse que é rival, e assim por diante. O que gera isso, gente, dentro de um território? Conflitos, guerras. Então, quando houve a descolonização, um problema não foi resolvido e acabou sendo responsável pela desgraça do continente africano até os dias de hoje, que é o problema das fronteiras, que vai gerar o que internamente? Conflitos e mais conflitos, porque existem várias etnias diferentes, inimigas entre si, que habitam no mesmo estado, no mesmo território. Isso vai gerar guerra civil. Se você perguntar, existe alguma guerra civil em andamento hoje na África? Existem mais de 2. Sempre existe. Quando acaba uma, você pode procurar que tem outra. Ok? Isso demonstra o quê? Que
essa regra de ouro, tudo bem, talvez eles tivessem até razão naquele momento, mas tinha que ser discutido, porque essa divisão feita lá no século XIX é responsável por grande parte dos conflitos que nós temos na África até os dias de hoje. Ok? Tranquilo? Bom, vamos agora falar de uma coisa muito interessante, que é o pan-arabismo. E para começar a falar do pan-arabismo, vou escolher um país. Vou perguntar a vocês sobre esse país. Egito. Egito está em qual continente? África. Agora, que coisa interessante, embora o Egito esteja na África, o Egito não participa do movimento pan-africanista. Ele vai participar de qual movimento? Pan-arabista. Por quê? Porque ele acha que tem mais identidade com os povos árabes do Oriente Médio do que com os africanos. Além de ter essas afinidades com o Oriente Médio, você pode pensar a cultura, a história e a própria religião. Beleza? Então vamos começar a falar. No início da década de 50, você tem chegando ao poder no Egito um indivíduo chamado Gamal Abdul Nasser. Esquece o Gamal, esquece o Abdul e lembre do Nasser, que é esse o nome pelo qual ele é mais conhecido. Nasser tinha um projeto de desenvolvimento do Egito. Então, para desenvolver o Egito, Nasser deveria ter aqui abundância de energia. E aí, qual o projeto dele? Construir uma grande hidrelétrica, uma grande represa, chamada de Assuã. Só que para isso precisa de muito dinheiro. No princípio você tem no papel, tudo bonitinho, como é que vai fazer, beleza, mas na hora de colocar em prática precisa de dinheiro. Ele vai buscar empréstimos nos Estados Unidos, vai buscar empréstimos na Europa, mas vai voltar com as mãos vazias. E aí ele era um cara, não era brasileiro, mas não desistia nunca, e aí ele resolve pensar numa solução, uma alternativa para construir Assuã. E aí ele lembra que dentro do território egípcio existe uma fonte de renda muito grande, mas que essa fonte de renda não dava dinheiro nem lucro para o Egito, dava dinheiro e lucro para empresas francesas e britânicas. Que fonte de renda era essa? Era um canal. Vocês sabem o que é um canal? Sabe, né? Globo e tal, não é isso não. Canal que nós estamos falando é um meio de você ligar dois mares ou oceano sem dar uma grande volta. Como é que você faz? Você tem um istmo ali, você tem uma passagem, um estreito, mas aquele estreito não tem profundidade suficiente para um navio passar. Então o que você faz? Artificialmente você constrói eclusas, e essas eclusas, elas vão chegar um momento que elas vão fechar, se comprimir, e aí o nível da água vai subir. O navio entrou naquele local, ele comprimiu, fechou as eclusas, a água subiu, aí o navio vem, passa por aquela região que é rasa, chegou do outro lado, as eclusas lentamente abrem e o navio volta ao nível. Olha quanto ele economizou. Se não tivesse feito isso, ele ia ter que dar uma volta no continente para poder chegar aqui. Ia gastar tempo e muito dinheiro. Então esse canal chamado Canal de Suez. Canal de Suez foi construído no século XIX, tá?
com capital francês e britânico. Primeiro tinha até capital egípcio, mas o Egito depois ficou meio das pernas, aí vendeu a sua participação para a França. E aí França e Inglaterra são donos, empresas francesas e empresas britânicas são donas desse canal e vão ganhar dinheiro com esse canal o tempo todo. O que o nosso querido Nasser faz um belo dia? Nacionaliza o canal. O que seria nacionalizar o canal? Você ia dizer assim, a partir de hoje esse canal é egípcio. Esse canal... Oi? No século XIX, tá? Mas quando chega agora, na década de 50, ele nacionaliza o canal, à força. E para piorar a situação, ele está prejudicando quem, gente? Quais? França e Inglaterra. Então ele mexeu com a França e com a Inglaterra. Muito bem. E aí? Será que ele está numa situação muito arriscada? Está. Mas o cara é teimoso. Ele ainda faz mais. Tinha uma saídazinha de mar, um pequeno estreito, chamado Estreito de Tiran. Lá no Golfo de Aqaba, que dava também passagem para o mar, para Israel. Era a única passagem que Israel tinha para sair para o mar aberto. Era o Estreito de Tiran, que era ali perto também. O que o nosso querido Nasser faz? Fecha o Estreito de Tiran. Prejudicou quantos? 3. França, Inglaterra e agora Israel. Vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Junta-se Israel, Inglaterra e França e invadem a região do canal. Os paraquedistas descendo, suas tropas, e começam a avançar em direção ao Cairo. É aí que o Nasser faz aquela declaração que vocês estão cansados de conhecer, nas tardes vocês ouviram muito assim. E agora, quem poderá nos ajudar, nos socorrer? Adivinhe quem é que vai fazer isso? Quem vai aparecer? Não é Chapolin Colorado. Na verdade é uma dupla. Que dupla foi essa que apareceu para socorrer o Nasser? Olha, vou dar uma dica. É improvável. Essa dupla é totalmente improvável. Se você pegar as últimas aulas que nós tivemos, as últimas 2 aulas, essa dupla você jamais pensaria nela. Oi? Estados Unidos e União Soviética. Isso aí, muito bem. É improvável, não é? Pois, Estados Unidos e União Soviética vão aparecer para tentar ajudar o Nasser. E como? Eles vão para o Conselho de Segurança? Por que não? Boa pergunta. Antes de explicar, vamos lá. Por que ele não foi realmente para o Conselho de Segurança? Porque Inglaterra e França tinham o quê? Tinham direito de veto. Isso aí, muito bem. Então ele foi para outra instância, que era a Assembleia Geral. Nós falamos que era democrática, um voto para cada um. E a pressão soviética e americana faz com que uma resolução seja votada considerando ilegal a intervenção franco-britânica e israelense na zona do canal. Ok? Então a ONU, pressionada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, vai afirmar ilegal a interferência britânica, francesa e israelense na zona do canal, no Egito. E aí o que acontece, gente? Acontece que eles vão dar ordens para que França, Inglaterra e Israel saiam de lá. E para garantir que isso aconteça, eles vão fazer outra coisa, vão formar uma missão de paz. O que é uma missão de paz? São tropas de diferentes países que vão colocar um capacete azul, que é o da ONU, e vão para o local armados. Nesse caso foi armados. Inclusive o Brasil participou, tá? Foi a famosa... o famoso batalhão de Suez.
Essa crise começa exatamente no ano de Batalhão de Suez, década de 50, então, Batalhão de Suez, no ano de 56. Tá? Suez, 56, Suez, entendeu? Então, muito bem. Gente, as tropas da ONU vão ficar por lá 10 anos, tá? 10 anos. Gente, não gravem data, estou brincando com a rima, mas não é para gravar data não, tá? Oi? Eles vão para Suez. A missão de paz da ONU vai ficar lá 10 anos, para garantir que o canal é de quem? Do Egito. Quem sai por cima, gente? Quem saiu com a imagem muito boa nesse momento? Estados Unidos. O cara saiu por cima e ele acaba liderando tentando liderar o processo de pan-arabismo, porque todo mundo, gente, árabe não gosta de árabe. Árabe não gosta de árabe, entendeu? Árabe vive brigando com árabe. Na verdade, se você pensar historicamente, eles são todos irmãos, né? Se você pensar lá nas origens, eles são irmãos. Isso, Israel também é irmão dos árabes, entendeu? Só que é irmão só por parte de pai. É sério. Os árabes são irmãos por parte de pai e mãe, e Israel só por parte de pai. Então, se odeiam. A única coisa que une os árabes, sabe o que? É o ódio a Israel. Entendeu? Na hora de ter ódio a Israel, eles são tudo unidos, né? Mas acabou isso, outro assunto, eles estão brigando. Pois o nosso querido Nasser, ele acaba por ter talvez conseguido derrotar Israel, algo meio impensável, né? Ele acaba se tornando uma espécie de herói no mundo árabe. E a imagem dele começa a destacar como um líder pan-arabista. É tão interessante que na região começam a chamar o governo dele de nasserismo, entendeu? E dura, ele vai tentar inclusive juntar países para fazer uma unificação. A primeira tentativa, ele vai unir o Egito e a Síria. Durante um pequeno período não existiu o Egito nem Síria, porque eles se fundiram e formaram um estado chamado República Árabe Unida. É óbvio que não foi para frente, porque hoje nós temos Egito e temos Síria. Porém, Síria, né, a situação não está muito boa, né? Muito bem. Isso, gente, é o que a gente chama de pan-arabismo. A tentativa de unidade dos povos árabes para que tivessem consenso. Agora, eu sei que deve ter gente pensando assim, Estados Unidos, se a gente fosse pensar, quais são as forças mundiais que apoiam esse processo de descolonização? A ONU. A ONU apoiava? Com certeza. Desde o início? Desde o início. Desde 45? Desde 45. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? A partir de duas coisas básicas. Uma, quando a ONU foi criada, ela criou várias instituições, tá? Nós falamos na nossa aula anterior, há 2 aulas atrás, de 2 delas. Mas não quer dizer que foram só 2, várias. Uma que eu não falei, e para a aula de hoje interessa, é o Conselho de Tutela. O que foi então o Conselho de Tutela? Um conselho criado em 45 com o seguinte objetivo: tutelar. Mas tutelar o quê? Tutelar estados recém-independentes. Como assim? Bom, o estado conseguiu independência, ele olha, tô livre. E agora? Entendeu? A tutela seria a gente fazer esse estado se organizar politicamente, economicamente, até que ele tivesse condições de andar com as próprias pernas. Aí esse conselho de tutela deixaria. Ok? Fala, que outro? Viu meu nome aí? Vai que gravação não boa, você perde a aula, né? Eu começo a ver assim, esses casos assim, dá vontade de pegar a gravação e apagar.
Pode pagar? Pode pagar? Pode pagar? Não! Não, pode deixar. Me perdi onde eu estava. Ah, tá. O conceito de tutela, então, ele tem o objetivo de tutelar esses países recém-independentes para que tivessem. Agora, uma coisa interessante é o conceito. O que é o conceito? Quando você cria a ONU, você diz assim: a ONU tem o objetivo de fazer isso, isso, isso e isso. Quer dizer que todas as ações da ONU elas devem se basear nesses conceitos que foram falados. Um dos conceitos que interessa para a gente hoje é esse aqui, ó. O conceito de autodeterminação dos povos. Então, desde 45, ele está discutindo o seguinte: a ONU defende a autodeterminação dos povos. O que seria a autodeterminação dos povos? Seria o direito que cada povo possui de autodeterminar sua história. Como assim autodeterminar sua história? Olha, se eu quero ser socialista, eu vou ser socialista. Se eu quero desenvolver apenas a agricultura, é um problema meu. Eu tenho que construir minha história. Não tem que vir um outro povo aqui dizer o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. Essa é a ideia. Então se pode concluir o quê? Que o conceito de autodeterminação dos povos, ele é a favor ou é contrário ao colonialismo? Ele é contrário ao colonialismo. Então ele é a favor da descolonização. Muito bem. Então a ONU está participando. Mas vem cá, por que Estados Unidos e União Soviética também contribuem, ajudam e apoiam o processo de descolonização? Essa aqui é uma pergunta chave. Por quê? Não ia afetar? Ia? Não ia? Ia? Ia, não ia? Alguém tem outras? Desestabilizar os colonizadores e comerciar com os... Desestabilizar os colonizadores. Muito bem. São ideias interessantes. Vamos pensar o seguinte: que mundo nós estamos vivendo? Que mundo nós estamos vivendo, por exemplo, na década de 50? Tem nome esse mundo? Pós-guerra, sim. E esse pós-guerra, ele vai passar a se organizar o mundo de que forma? Tem nome para isso? Fala em português, tem gente que não entende inglês. Guerra Fria, isso aí. Ele falou Cold War. Bom, Guerra Fria. Se é Guerra Fria, automaticamente existem dois polos de poder. Só um instante. Calendário de provas. Bom, se é Guerra Fria, o mundo é bipolar, dividido em dois polos, né? Automaticamente, um está alinhado aos Estados Unidos e o outro à União Soviética. O mundo é um grande condomínio com dois síndicos. E antes da guerra, o mundo estava centrado politicamente aonde? Na Europa. A Europa é que controlava o mundo basicamente no modelo imperialista. Se o mundo agora é bipolar, existe espaço para esse modelo europeu? Não. Então esse modelo europeu deve ser desmontado. Não é à toa que quando acontece aqui a crise de Suez, a intervenção francesa e inglesa, lá no canal de Suez, Estados Unidos e União Soviética vão ser contrários. Por quê? Aquilo é uma manifestação do mundo europeu, antes da guerra, do mundo imperialista. E isso tem que ser apagado. Qualquer intervenção tem que estar sendo autorizada pelos dois síndicos. Tá? Tem um outro elemento importante que a gente pode pensar. A Guerra Fria é uma guerra uma luta também por áreas de influência. E aí eu vou usar um exemplo assim bem claro que dá para todo mundo entender. Mateus e Everton, eles vivem brigando, só no olho, né? O tempo todo. Aí vem, sobe as escadas toda brigando. Chegando aqui,
ele tem um susto, porque olha para o canto da sala, todos vocês chegaram cedinho, estão lá, só que vocês estão amarrados, pés e mãos. Você não conhece quem estão lá, mas tudo amarrado. Eu estou brigando. Então vocês vão dar um tempo, vão descansar um pouquinho. Aí senta aqui. Só que ele vai em direção ao fundo da sala e começa a desamarrar 1, 2, 3. O que você faz? Tem que desamarrar também, porque ele sabe, ele é inteligente, que se ele não desamarrar, o que vai acontecer? Quem ele desamarrou vai ajudar ele vai ficar sozinho. Entenderam onde eu quis chegar? Nós temos duas potências, tá? União Soviética e Estados Unidos. Se só uma delas começar a ajudar no processo de colonização da colônia X, Y, Z, o que vai acontecer? Ela vai aumentando a sua área de influência. Então, a outra potência tem que fazer a mesma coisa. É o que a gente chama de luta por área de influência. Beleza? Ficou claro isso? Agora tem uma pergunta para vocês. Será que todos esses caras que foram desamarrados realmente vão querer ficar ou do lado do Mateus ou do lado do Heber? A mesma pergunta eu faço agora para a nossa história. Será que todos os países que conseguiram a sua descolonização vão buscar a órbita soviética ou americana? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta pode ser respondida com uma conferência que acontece no ano de 1955, na Indonésia, na cidade de Bandung. Nessa conferência, vários estados recém-independentes, ou se consideravam recém-independentes, vão se reunir e vão discutir exatamente isso. Nós somos dependentes agora, mas não sei por que a gente precisa ficar alinhado ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Eu não posso ser simplesmente independente? E aí eles vão montar um grupo de discussão em cima daquilo que eles chamam de não alinhamento. Esse grupo de não alinhamento, cuidado, tá? Ele não tem ideologia específica, porque você tem dentro desse grupo países comunistas e tem nesse grupo países capitalistas. Por exemplo, a Iugoslávia de Tito, lembra da Iugoslávia de Tito? Que desde o início não se aliou à União Soviética? Ela está aqui. Agora a Índia, que era capitalista, também está. Então você percebe que esse grupo não está sendo formado a partir de uma ideologia exatamente contrária. Eles acham que podem ser comunistas, eles podem ser comunistas, mas não necessariamente precisam estar sobre a órbita soviética. Eles podem ser capitalistas, mas não necessariamente precisam estar sobre a ótica e a órbita dos Estados Unidos. Ficou claro isso? Essa foi a reunião de Bandung. E vão discutir vários conceitos, tá, gente? Entre esses conceitos vão reafirmar a autodeterminação dos povos, vão discutir os famosos 3Ds. No livro de vocês tem uma lista incansável de pontos que eles vão discutir. Vou destacar para vocês esses três, porque eles ajudam a compreender vários daqueles que estão lá. 3Ds. Desenvolvimento, descolonização e desarmamento. Estão vendo que esses assuntos aqui são assuntos que, tirando descolonização, são assuntos que não estavam na pauta na Assembleia Geral até então. Concordam comigo? Será que Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França estavam preocupados lá na ONU em discutir desenvolvimento? Não, porque eles eram desenvolvidos. Eles estavam preocupados em discutir desarmamento? Pelo contrário, Inglaterra e França estavam querendo construir a sua arma atômica. Então é óbvio que eles não estão preocupados em discutir.
Agora, com o surgimento desse novo grupo, esse assunto pode ser discutido lá na Assembleia Geral. Então, ó, vocês lembram do TIAR? Quem lembra do TIAR aí? Quem lembra do Pacto de Varsóvia? Quem lembra da OTAN? Quem lembra da OTASE? São o quê? Coligações militares. Esse pessoal de Bandung está criticando isso totalmente. Beleza? Tranquilo? Light? Isso vai se fortalecer. Em 1961, numa reunião em Belgrado, eles começam a discutir aquilo que a gente chama de terceiro mundismo. Ora, se você tinha um mundo bipolar, primeiro e segundo mundo, esse grupo está apresentando a opção de discutir agora um terceiro mundo. Olha que legal. Esse conceito que as pessoas até hoje ainda usam, e usam de forma errônea, tá? Depois que acabou a Guerra Fria, não tem mais sentido você usar o conceito de terceiro mundo. Porque para existir terceiro, meu querido, tem que necessariamente existir o quê? Primeiro e segundo, entendeu? Então esse conceito não serve mais, o conceito de terceiro mundo. Mas surge nesse momento aí da Guerra Fria. E o Brasil? Como é que o Brasil se posiciona nisso tudo? Bom, a Conferência de Belgrado é de 1961, que é a continuidade da Conferência de Bandung. Nessa Conferência de 61, você tem, por exemplo, no Brasil, o quê? A chegada ao poder de um cara chamado Jânio Quadros. E Jânio Quadros teve um governo bem rápido, não fez quase nada na história do Brasil, né? Ele era um rapaz que tinha caspa, comia mortadela, era professor de português, tinha uma instalação trocada assim, abaixo da testa e tal. Bom, instalação trocada, entendeu? Muito bem. Mas, brincadeiras à parte, o Jânio Quadros ele tem uma coisa importante. Ele inaugurou uma política externa brasileira nova, que é a chamada PEI, Política Externa Independente. Nessa política, o Brasil está com uma lógica muito parecida com os não alinhados. Ele diz assim: o Brasil é capitalista, é do bloco ocidental, mas isso não impede o Brasil, por exemplo, ter relações comerciais com a China, com a União Soviética, até porque o dinheiro não tem ideologia. Eu não vou ficar perguntando de onde o dinheiro vem, é importante que ele venha, né? Então essa lógica de política externa independente também está sendo vivida no Brasil. Aí vocês vão perguntar: então o Brasil foi lá em Bandung e participou de Belgrado como não alinhado, certo? É claro que está errado. Não minta porque é feio. Viu? Tá bom, Luciano. Luciano. Aula tem que prestar atenção. Luciano. Não usar celular. Luciano. Bom, vamos lá, vamos continuar. Onde nós tínhamos parado mesmo? Brasil e PEI. Gente, o Brasil não vai participar, tá? Nem de Bandung, nem de Belgrado. O Brasil vai, tipo assim, eu sou tão não alinhado que não posso me alinhar nem aos não alinhados, entendeu? É mais ou menos por aí. O Brasil não participa, mas tem uma política muito parecida. Ok? Tranquilo? Beleza? Bom, gente, eu acho que por hoje está de bom tamanho. Continuamos na próxima aula, estudo de casos.